pais amados, neste dia nós vamos meditar no capítulo 2 de Atos. Nós terminamos o capítulo 1 e agora nós vamos começar nossa meditação no capítulo 2. Vamos fazer nossa oração. Senhor Jesus, vem falar conosco através dessa palavra. Que o Senhor possa nos mostrar, Senhor, aquilo que nós precisamos ver nessa hora. Abre os nossos olhos espirituais. Nos dá entendimento, Senhor, da Tua palavra. Abre os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz falando conosco. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos, oramos e agradecemos. Amém. O título dos versos que nós vamos ler diz assim: A descida do Espírito Santo. Verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O texto inicia falando: ao cumprir-se o dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes é algo que já existia desde lá do Antigo Testamento. Inclusive, podemos encontrar uma referência dele em Levítico 23, do verso 15 até o verso 25. O dia de Pentecostes também era chamado de a Festa das Semanas, que significa o 50º e cai no 50º dia após a Páscoa. Então, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, quer dizer 50 dias após a Páscoa. Lembrando que Jesus celebrou a Páscoa com os discípulos e então houve a sua morte e ressurreição. Então, 50 dias após a ressurreição de Jesus, o Espírito Santo desceu sobre os crentes durante a festa de Pentecostes, que também é chamada Festa das Semanas, como eu já falei aqui com vocês. Outra coisa que nós vemos aqui, que diz assim, que eles estavam reunidos no mesmo lugar. Esse mesmo lugar, ele provavelmente é o lugar que está ali em Atos 1, verso 13, que diz que eles entraram e subiram para o cenáculo após voltar do Monte das Oliveiras. Provavelmente esse lugar era o mesmo lugar, o cenáculo, que eles estavam se reunindo após a ressurreição de Jesus. Então, nós lemos aqui que a promessa de Jesus da descida do Espírito Santo aconteceu, e essa descida se deu através de dois símbolos, o vento e o fogo. Na verdade, não desceu fogo exatamente, né? Mas a palavra diz que de repente veio do céu um som, como um vento. Um som como um vento. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo. Na verdade, o autor aqui ele está fazendo uma analogia, uma comparação com aquilo que aconteceu para nos dar uma forma de entendermos, de termos uma representação daquilo que aconteceu. Mas alguns historiadores dizem que essa representação do vento simbolizava o poder e o fogo, a pureza. Coisas que fogo era algo comum para queimar os holocaustos oferecidos pelo povo de Israel. E outros historiadores também afirmam que
as línguas que foram distribuídas entre eles, elas tinham como símbolo a universalidade da igreja, o oposto do que aconteceu quando tentaram construir a Torre de Babel, que está registrada em Gênesis 11, onde o que houve foi uma confusão de línguas. Eles receberam línguas, cada um falava em uma língua e ninguém se entendia. E aqui em Pentecostes não. A diversidade de línguas estava capacitando eles, capacitando para outras pessoas que fossem fora da Judeia, inclusive judeus que não entendiam hebraico ou aramaico e compreenderiam a mensagem do Evangelho. Essa explicação da língua, ela está aqui no comentário da Bíblia que eu estou lendo, que é uma Bíblia de estudo, e ao meu ver parece algo muito plausível, muito forte, muito possível de ser realmente essa questão das línguas, porque a gente tem o registro da experiência de Babel, em Gênesis 11, como eu já falei, e essa experiência de línguas de uma outra forma para os discípulos de Jesus. Que fique para nós aqui a lição de que o Senhor cumpre a sua promessa, porque Ele havia prometido que o Espírito Santo desceria, e Ele de fato desceu, e de que o Senhor nos capacita para a sua obra, assim como Ele capacitou os discípulos que ali receberam a descida do Espírito Santo, capacitando eles para levar o Evangelho. No entanto, nada impede que nós também busquemos conhecimento, busquemos falar uma outra língua, se for necessário, para nós levarmos o Evangelho, estudar sobre outros povos, alguma outra coisa que seja útil para o nosso ministério, de acordo com o que o Senhor nos guiar. Então, o Espírito Santo nos capacita, mas nós também podemos buscar conhecimento para podermos levar o Evangelho. E é o Espírito Santo que vai nos dar sabedoria para adquirir esse conhecimento, porque Ele também nos capacita dessa forma. A respeito do que nós lemos, vamos orar. Espírito Santo, que o Senhor possa nos capacitar dia a dia para fazer a obra do Senhor. Que aquilo que nós não sabemos, Tu possa nos dar sabedoria para conhecer. Que aquilo que for necessário, nós temos conhecimento, que Tu nos direcione para isso. Nos capacita, nos dá sabedoria, nos dá inteligência, nos dá também ousadia, perspicácia. Nos ajuda a sermos, como o apóstolo Paulo ensinou, simples como as pombas, mas astutos como a serpente. Nos ajuda nessa missão de levar o Evangelho nos dias em que são dias tão difíceis, onde as pessoas parece que têm aversão a ouvir falar de Jesus, a ouvir falar do Evangelho. Nos ajuda, Espírito Santo, nos capacita, nos fortalece espiritualmente. E que Tu possa habitar em nós, que Tu possa ser aquele que está conosco em todo tempo, nos consolando, nos fortificando. Te agradecemos, Jesus, pela Tua promessa que foi cumprida, a promessa que o Senhor nos enviaria um Consolador. E hoje nós temos esse Consolador. Muito obrigada, Jesus. Em nome de Jesus nós oramos, te pedimos e agradecemos. Amém. Que você entregue ao Senhor esses minutos de meditação como a sua oferta a Ele.